Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos, eu quero agradecer a todos que têm orado pela minha sobrinha Cecília. Continue orando, amados, ela continua precisando de um grande milagre. O momento crucial parece ter passado, mas ontem ela passou pela cirurgia novamente, mais uma cirurgia, e eu confio em Deus, que Deus estará dando amparo para minha sobrinha. Quero agradecer também aos nossos irmãos da Colômbia, a qual eu estou fazendo parte do grupo da Colômbia e da Argentina. Eu tenho recebido muita mensagem dos irmãos que moram na África. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero comentar o versículo 8 até o versículo 17 do livro de Romanos, capítulo 1. Meu último comentário foi do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Hoje eu quero comentar o versículo 8 até o versículo 17. Então vamos à passagem onde o apóstolo Paulo diz assim. O versículo 8 ele diz: primeiramente dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todo vós, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, aos irmãos que moravam em Roma, e no versículo 8, ele agradece a Deus, é, ele agradece a Deus pela fé. Ele diz, primeiramente, dou graça ao meu Deus, por Jesus Cristo, por todo vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Então, Paulo, ele começa agradecendo a Deus pela fé dos romanos, que é reconhecida em todo o mundo. Eu não sei, no período que o apóstolo Paulo escreve esta carta, quais era o mundo naquela época, porque o mundo cresceu bastante. Mas ele destaca a fé dos irmãos que moravam em Roma. Destaca seu serviço a Deus no Evangelho de Jesus Cristo e menciona suas orações constantes que os irmãos de Roma faziam pelo apóstolo Paulo. Paulo expressa seu desejo de visitar a igreja que estava em Roma. Ele disse, se for da vontade de Deus, mostrando seu cuidado pastoral e seu desejo de fortalecer a fé dos crentes que estavam em Roma. Agora, já no versículo 11 e 12, ele diz, porque desejo ver-vos, para vos comunicar alguns dons espirituais, a fim de que sejais fortalecido. Isto é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim, vossa como a minha. O apóstolo Paulo, então, ele expressa o desejo de visitar os irmãos em Roma, ou seja, os irmãos romanos. Esse desejo que ele tem é para compartilhar dons espirituais com eles, visando o fortalecimento da fé. O apóstolo Paulo também menciona que essa visita seria uma vida de mãos dupla, onde ele também será encorajado pela fé dos romanos. Este trecho mostra a importância da comunhão e do encorajamento mútuo entre os crentes. Quando nós reunimos na congregação, quando nós reunimos na igreja,
para prestarmos culto de adoração a Deus, essa comunhão ela é muito importante, porque ela nos encoraja, ela nos fortalece. Quando vemos as pessoas envolvidas em fé, a nossa fé também, ela fortalece em Deus. O versículo 13 a 15, o apóstolo Paulo diz: Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também entre vós ter algum fruto, como também entre outros gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. O que o apóstolo Paulo expressa, que ele explica, que tentou várias vezes visitar os irmãos romanos, mas foi impedido. Ele deseja colher fruto espiritual entre eles, como fez entre outros gentios. Paulo se vê como devedor a todos os povos, independente da sua cultura ou sabedoria, o que reflete seu compromisso com a pregação do evangelho a todos. Agora, eu não sei o que impediu o apóstolo Paulo de ir para Roma. Alguns pregadores dizem que era o próprio Espírito Santo que impedia o apóstolo Paulo. Mas eu não posso afirmar isso. Então, ele não explica o que impedia ele de ir para Roma. Nós sabemos que o apóstolo Paulo acabou indo para Roma quando ele foi preso e ele morre em Roma, ele é decapitado em Roma, mas quando ele vai para Roma, ele vai como prisioneiro. O versículo 16 a versículo 18, ele diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé. Então, o apóstolo afirma que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Aí ele enfatiza que esse poder pertence tanto a judeus quanto a gentios. A justiça de Deus se revela no evangelho. Aí ele diz que é de fé em fé, uma expressão de que enfatiza a continuidade, o progresso, ou seja, uma fé progressiva. Paulo, ele cita o livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Ele diz que o justo viverá pela fé, para destacar a justiça que vem pela fé e não pelas obras da lei. Então, nós vemos aqui que o apóstolo, ele demonstra que o evangelho, ele tem poder. Ele tem poder para transformar vida, para resgatar vida, para libertar as pessoas que estão muitas vezes com a vida espiritual totalmente destruída. O evangelho tem o poder de transformar o ser humano, de mudar a mente e o coração das pessoas. Nós temos acompanhado isso quando vemos pessoas que viviam no mundo das drogas, que era totalmente dependente das drogas, serem de uma hora para outra liberto das drogas.
pessoas que são alcoólatras serem libertos do alcoolismo, pessoas que viviam à margem da sociedade, praticando furtos, que viviam traficando, pessoas criminosas, sendo transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Então, apóstolo Paulo demonstra isso, dizendo que o Evangelho é poder de Deus. Por isso, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão final que nos mostra que esse trecho inicial da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele é rico em temas teológicos. Ou seja, a carta do apóstolo Paulo é uma carta pastoral. Paulo, ele demonstra gratidão. Ele faz oração intercessória, uma oração constante, tanto pelo povo judeu quanto pelos povos gentios. Desejo deseja ter comunhão com os irmãos. Ele encoraja os irmãos a prosseguirem em fé. Então, ele almeja um encorajamento mútuo. Isso todos nós, cristãos, deveríamos ter esse comprometimento com a pregação do Evangelho. É uma pregação onde anuncia a verdade de Deus. Apóstolo Paulo traz uma clara explicação da justiça pela fé. Então, esses versículos estabelecem o tom da carta, introduz a cada um de nós as principais preocupações que o apóstolo, como sendo um pastor de alma, ele leva-nos a refletir sobre a comunhão que nós temos que ter com os irmãos. Então, eu, presbítero Gregório, acredito que o livro escrito aos Romanos é uma carta pastoral que leva-nos a refletirmos acerca de que precisamos ter essa união. Amanhã eu vou fechar o livro, o capítulo 1. Comentarei do versículo 9 até do versículo, do versículo 18 até o final, até o versículo 32, se não me engano, dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas de Roma. Que Deus vos abençoe, amado. Campo Grande agora é 4h05. Então, provavelmente, essas mensagens minhas só vai chegar no grupo lá para às 8h da manhã, quando eu estiver já no meu trabalho. Que Deus vos abençoe, amados. Graça e paz, grande abraço para todos vocês. Continue orando pela minha sobrinha Cecília, tá bom? Amém.